aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre peste suína africana, um assunto que realmente mudou muito o cenário global do mercado de carnes depois que essa doença atingiu em cheio o rebanho de suínos na China em meados de 2018 e agora, mais recentemente, foi identificado, então, um caso na República Dominicana. E quem está aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente sobre o diagnóstico que já foi validado, então, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, é o Marcelo Camargos, que é auditor fiscal agropecuário e também representante do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Minas Gerais, este que está, então, habilitado a realizar os diagnósticos. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Letícia, boa tarde. Muito obrigado pelo convite para estar participando do programa com vocês hoje. Marcelo, para começar, né, para a gente começar a entender um pouquinho sobre a peste suína africana, só contextualizando quem está nos assistindo, o Brasil foi declarado um país livre da peste suína africana desde meados da década de 80, e agora a gente tem essa proximidade novamente, então, com a doença que foi reconhecida, né, um foco da doença na República Dominicana. Se esse vírus vier a entrar aqui no Brasil, como é que o produtor rural, como é que se reconhece essa doença nos animais? Essa doença, realmente, desde 1984, né, que ela não está ausente aqui do Brasil. O produtor rural tem que ficar muito atento, né, com alguma alteração nos índices zootécnicos da propriedade dele. A doença, ela pode ser causada por diferentes cepas do vírus, né? Existem cepas de baixa virulência, de moderada virulência e de alta virulência. As cepas de baixa virulência, elas normalmente não causam muitos problemas. O animal geralmente fica assintomático mesmo e a mortalidade é baixa para essas cepas. Para as cepas de moderada virulência, a mortalidade pode ser de 30% a 70%, e de alta virulência de até 100%. No início da infecção, ele vai observar febre alta, os animais vão ficar apáticos, com falta de apetite e amontoados. Com o passar dos dias, os animais podem ficar sonolentos, desorientados, apresentar convulsões e dificuldade respiratória. Em alguns animais podem ser observados alguns pontos avermelhados na pele, né, que são causados por hemorragias, e de 7 a 10 dias vai acontecer a letalidade. Então, dependendo da virulência, da idade dos animais, pode ser de até 100% dos animais. Então, é uma coisa fora da rotina dele, né? Ele vai notar logo que tem alguma coisa diferente. É isso que eu ia te perguntar, esse notar logo que há alguma coisa diferente, mais ou menos em quanto tempo esses sintomas começam a se manifestar e começam a ficar visíveis aos olhos do produtor para que aí ele tome uma providência? Mais ou menos de 4 a 7 dias após a entrada do vírus, os animais já vão começar a apresentar esses sinais. E aí, uma vez esse vírus estando, né, dentro da granja, se tiver um animal infectado, possivelmente todos estão ou não? Essa infecção ela fica isolada? Como que funciona, então, essa questão da convivência entre os animais dentro do mesmo espaço e tendo esse vírus circulando? A tendência é que todos os animais se infectem rapidamente, né? Como eles convivem muito próximos, a tendência é que haja um espalhamento muito rápido. O contato é muito efetivo na difusão do vírus. E por qual razão, Marcelo, é preciso realizar o abate dos animais? A gente viu isso lá na China, inclusive agora, nesse primeiro semestre, novos casos de peste suína africana voltaram a surgir por lá, muitos produtores, inclusive, abatendo animais saudáveis de maneira antecipada, né, com medo de que esses animais fossem atingidos pela doença, fossem contaminados. Por qual razão se precisa realizar esse abate? É necessário fazer o abate dos animais para, de maneira mais rápida possível, você eliminar as fontes de infecção, né? Você abatendo esses animais, tratando adequadamente essas carcaças, o destino dessas carcaças,
você está colaborando para conter a difusão da doença. E essas carcaças, então, de animais contaminados, elas precisam ser incineradas? Qual que é a destinação que é preconizada, então, contra essa doença? Aí vai ter que ser ajustado, né? Se por acaso acontecer algum caso, você tem que ajustar com as autoridades ambientais e veterinárias qual que é a maneira possível, né, para aquela região, seja ou enterrar as carcaças ou incinerar. Aí entram outras questões ambientais que tem que ser definido no momento, né? E Nos Marcelo, últimos casos que nós tivemos aqui no Brasil de febre aftosa, né, que foi em 2005, 2006, os animais foram enterrados. Então, eu acredito que esse vai ser a solução mais viável, porque a incineração, acho que o dano ambiental é maior, né? como é o processo que o produtor rural deve tomar se ele identificar, então, esses sintomas nos animais? Ele deve procurar que tipo de auxílio, que tipo de ajuda técnica e como que o laboratório federal, então, entra nesse meio? O produtor rural tem que notificar imediatamente, né, a ocorrência de se ele observou um aumento na mortalidade muito acentuado, né, ele tem que comunicar ao Serviço Veterinário Oficial do seu estado, do estado onde ele está localizado. O Serviço Veterinário Oficial vai até a propriedade dele, vai verificar se realmente se trata de uma suspeita, né, de peste suína africana, vai coletar as amostras e enviar aqui para o nosso laboratório. E então não é o proprietário, né, o produtor rural que de fato aciona o laboratório. Tem esse intermédio, então, dos técnicos do estado que então fazem esse meio de campo, correto? Correto, exatamente, é isso que acontece. E Marcelo, como que é essa metodologia, né, de forma mais simplificada, por favor, se você puder explicar, como que funciona? Uma vez coletada a amostra, que tipo de amostra é coletada, né, para fazer esse exame e como que funciona, quanto tempo demora para se obter esse diagnóstico? Tem duas alternativas para o diagnóstico, né? O diagnóstico sorológico, né, que é pela detecção de anticorpos, você vai utilizar o soro para esse diagnóstico. E o diagnóstico molecular, que você vai usar fragmentos de baço, pulmão, sangue, alguns tecidos dos animais, onde você vai pesquisar o DNA do vírus. Tão logo esse material chega ao laboratório, é esperado que em até 24 horas a gente já tenha um resultado. O método sorológico ele só vai funcionar para aqueles animais que sobreviverem pelo menos de 7 a 10 dias após a infecção, que demora esse tempo, né, para o animal produzir os anticorpos que são detectados pelo ensaio, né? Ou seja, se esses animais, então, sobreviveram, estão aptos a fazer esse teste sorológico, dá para se deduzir que é de uma cepa menos virulenta, menos mortal ou não? Se uma grande percentual dos animais sobreviver, é bem provável que sim. Mas na biologia a gente não pode fazer esse tipo de afirmação, né? Na ciência não há espaço para deduções, né, Marcelo? Normalmente o que é observado, por exemplo, lá nos países lá da Europa, de onde começou essa grande, a gente pode falar pandemia, né, porque já está disseminado em 3 continentes, né, pelo menos. Geralmente os javalis, né, que são animais mais resistentes ao vírus, eles sobrevivem e vão transmitindo o vírus para outros animais. Provavelmente para eles as cepas não sejam tão virulentas, né? E essas metodologias para identificação, portanto, da peste suína africana nos animais, Marcelo, elas já são utilizadas para a detecção de outras doenças ou não? Foi desenvolvido um método especialmente para a PSA? Não, são usados para diagnóstico de várias doenças. E eles são baseados, né, existe a Organização Mundial de Saúde Animal, que é a chamada OIE. Então, essa metodologia está descrita nesse manual e é o que a gente usa como base.
Certo. E essa metodologia, então, que já está aqui no Brasil aprovada e está sendo trabalhada pelo laboratório aí em Minas Gerais desde 2015, houve algum treinamento com profissionais de outras áreas, de outros países, para poder aprimorar essa metodologia? Como que isso está sendo trabalhado nesse momento? Sim, dois colegas nossos, né, estiveram no laboratório de referência da OIE, que está localizado na Espanha, estiveram lá e fizeram um treinamento, né, para aprimorar, né, nesse diagnóstico. Marcelo, por enquanto é só o laboratório de Minas Gerais que está apto a realizar esse tipo de diagnóstico ou não? Tem demais laboratórios federais espalhados pelo Brasil que estão também já capacitados para fazer esse diagnóstico? Por enquanto, é só o laboratório de Minas que está apto a fazer, mas o mapa já está em vias de também tornar o LFDA de Pernambuco apto para fazer esse diagnóstico. E existem laboratórios credenciados, né, localizados na região sul e sudeste, que estão em vias de fazer o diagnóstico sorológico. Certo. E esse aprimoramento, né, inclusive a inclusão do diagnóstico que é o molecular, ele pode também ser incluído nesses outros laboratórios, a gente pensando que a concentração da produção de suínos fica na região sul do país e na região um pouco também do sudeste? A princípio, não, porque você precisa ter uma estrutura de biossegurança, vamos dizer assim, reforçada, né, para você poder fazer diagnóstico desse tipo de doença. Pode ser que isso mude, né? Por exemplo, se acontecer um foco já conhecido em uma determinada região, pode ser que o mapa tome outras medidas, né, para acelerar esse tipo de diagnóstico. E, Marcelo, pensando na distância que a gente está, então, desse foco da República Dominicana, pensando na questão de circulação de pessoas e também já nos protocolos que já existem aqui no Brasil e que estão sendo reforçados, né, de fiscalização de fronteiras, para que essa doença não entre. Essas medidas, elas são de fato eficazes ou vai ser preciso reforçar ou adotar algum outro tipo de medida, tendo agora, então, esse caso mais próximo aqui do Brasil? Não, com certeza é necessário reforçar, né, a vigilância nos portos e aeroportos e também a conscientização, né, dos viajantes para não trazerem produtos de origem animal para o Brasil, né, e não visitarem locais onde estejam ocorrendo focos da doença e depois entrarem em granjas aqui no Brasil. E, Marcelo, essa doença, né, a peste suína africana, ela não tem cura, ela não tem uma vacina. A gente acompanhou notícias vindas da China de que houve até tentativas de se aplicar vacinas nos animais e que isso poderia, inclusive, ter criado essas novas cepas, né, ajudado a né, diferenciar esse vírus. Quais são os gargalos para que se estabeleça um tratamento, para que se crie um tratamento para essa doença ou uma vacina que previna? O tratamento ele não foi muito um foco, né, das pesquisas no controle dessa doença. O tratamento de doenças virais ele é muito complicado, né, principalmente quando você está falando aí, de animais que às vezes vivem na vida selvagem. Né? Com relação às vacinas, um dos grandes gargalos é que você precisava de utilizar sangue de suínos, né, obter o sangue de suínos para conseguir multiplicar o vírus. Então isso sempre foi um problema. Mas recentemente existem algumas pesquisas, inclusive foram publicadas nesse ano, em 2021, mostrando que eles desenvolveram vírus que são adaptados a crescer em linhagens celulares. Porque o vírus depende de linhagens celulares para se multiplicar. Então, você tendo essas linhagens celulares em laboratório, você consegue o vírus adaptado à linhagem celular, e você consegue produzir ele em larga escala e, com isso, produzir vacinas. Então, eu acredito que nos próximos anos nós já teremos uma vacina, né? Que o foco seria principalmente vacinar esses animais selvagens, né? Que ficam vagando e transmitindo a doença, né? E, lógico, você tem um rebanho infectado, um país como a China, né? Com milhões de suínos, a vacinação seria muito útil, né? Certo. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia.
e a gente continua aqui à disposição de vocês. Estivemos aqui, portanto, com o Marcelo Camargos, que é auditor fiscal agropecuário e também responsável pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Minas Gerais, esse que é um dos laboratórios de toda uma rede que é mantida, então, pelo governo federal. Segundo o Marcelo, já há um protocolo estabelecido nesse laboratório de Minas Gerais para o diagnóstico da peste suína africana, que pode ser feita por meio de 2 exames. O exame sorológico, que é obtido por parte, então, do sangue de animais que obtiveram essa doença, que contraíram a doença e que desenvolveram anticorpos. Então, aí é preciso que esses animais tenham sobrevivido para poder, então, saber se eles desenvolveram os anticorpos depois de terem contraído a doença. E também o exame molecular, que é realizado, então, com pedaços de tecidos, né, como pulmão, baço ou mesmo o próprio sangue dos animais, para saber, então, se o vírus está no corpo do animal. Segundo Marcelo, 2 cientistas, né, que trabalham, então, no laboratório de Minas Gerais, foram para a Espanha, num laboratório de referência da Organização Mundial para a Saúde Animal, a OIE, justamente para aprimorar, então, os conhecimentos e trazer esse protocolo aqui para o Brasil, que está sendo trabalhado desde o ano de 2015. Então, agora já tem um protocolo fechado para diagnosticar essa doença. Eu finalizo por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.